Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Conforme eu havia falado no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre o marketing de vendas e o ciclo de recompensa. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero dar uma aquecida com vocês nos principais argumentos que nós vamos ter que entender durante esse vídeo, né? Que eu vou apresentar para vocês. Então, eu sugiro a vocês que dá uma paradinha no vídeo, pega papel, pega caneta para fazer as anotações, pega aí um copo de água, um café, para vocês começarem esse estudo. Eu montei um e-book que eu espero disponibilizar depois, né, de colocar todos os vídeos disponíveis para vocês no meu canal do YouTube. E eu vou seguir ele, né, nessa linha de raciocínio, porque assim depois quem for também adquirir o e-book vai ter já as anotações feitas, né, no caderno de vocês sobre o que foi falado aqui. E aí vocês têm condições de colocar isso entre amigos, formar grupos de estudos, que é o que eu recomendo para a expansão da consciência, tá bem? Então, bora lá. Existem, então, alguns pontos que eu acho que nós precisamos deixar bem claro, né? Se você está observando que o mundo ele está de cabeça para baixo, tá tudo meio atrapalhado, né? Você deve estar notando aí que está todo mundo ansioso demais, tomando muito remédio, comendo demais, bebendo demais, uma vida extremamente estressante, preocupados. O que eu digo, não é vivendo no piloto automático que a gente vai mudar essa realidade. Nós precisamos adquirir consciência das coisas e trabalhar em cima dessa consciência, dessa ampliação de percepção sobre contextos. Então, a primeira coisa que vocês precisam pensar, que eu separei aqui para falar sobre isso, é tudo aquilo que a gente vive no passado tem um impacto sobre a nossa vida. Então você tem que ter claro isso, né? O que você fala e o que você pensa, o comportamento, as suas decisões tomadas hoje, elas têm a ver com experiências passadas, com crenças que foram passadas, né, no decorrer de geração, para os seus avós, para os seus pais, até chegarem em você. As lembranças deles, dos seus antepassados, construíram uma história antes de você nascer. E quando você vem ao mundo, você vem a esse mundo já com essa realidade colocada para você. E dentro dessa realidade, muitos conceitos e ideias vão se transformando no decorrer do tempo e outras vão permanecendo idênticas. Ocorre que nós somos impactados por elas, mas não nos apercebemos disso. Nós não temos ciência de quais foram as vivências, as experiências que os nossos antepassados viveram e criaram essa realidade que nós temos hoje. E também não temos ciência do que é que nós estamos construindo hoje com vistas ao futuro, quer dizer, qual é o impacto das nossas decisões hoje, do nosso comportamento hoje, para nós, para a nossa família, para as pessoas mais próximas e para o mundo no futuro. Então eu quero que vocês consigam traçar essa linha de raciocínio. Eu tenho experiências hoje, né? Eu vivo aqui agora, essas experiências me geram sentimentos, esses sentimentos me geram necessidades, e com base nesses sentimentos e necessidades eu tomo as minhas decisões do que eu devo falar, do que eu devo fazer. E isso aconteceu comigo no passado. Então eu tive uma experiência passada que me gerou sentimentos e necessidades e comportamentos. E tanto essas experiências não eram do meu campo da consciência, que muitas vezes quando eu me relaciono com as pessoas aqui e agora, eu falo coisas e eu faço coisas que se eu parasse para refletir, eu não teria dito e eu não teria feito. Então eu tenho um comportamento impulsivo. É como se eu fosse tomado de um instinto que me faz falar coisas impensadas, agir de maneira precipitada, muitas vezes imprudente. Então, com certeza, todos vocês que estão me assistindo já devem ter sentido isso, de você ter falado alguma coisa, você falar, meu Deus, por que foi que eu falei isso?
por que eu fiz isso? Eu não deveria ter falado, eu não deveria ter feito. Mas quando você viu, você já tinha falado, já tinha feito. E já estava uma bagunça armada na sua vida por conta disso. Então nós precisamos entender o que é que nos move. Qual é esse impulso que nós temos que faz com que a gente faça coisas que depois a gente se arrepende muitas vezes e nem compreende, nem sabe dizer o motivo que nos levou a falar determinada coisa ou fazer determinada coisa. Esse instinto a gente chama de instinto autoprotetivo, e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a gente, para ter consciência, precisa perceber contextos. Então, eu olho para o meu passado, eu analiso esse passado e eu falo, então é porque eu vivi isso e senti isso que eu acredito nisso, né? E é com base nessas minhas experiências, sentimentos e crenças que eu tomei essas decisões e acabei falando essas coisas. E quando você toma essa consciência das coisas, você já não está mais no campo do inconsciente. Você já não está agindo de maneira impulsiva, instintiva, autoprotetiva, precipitada, né? Então, você já tem um saber sobre você, sobre a sua história, sobre o que levou você a acreditar no que você acredita, a pensar o que você pensa e a fazer e falar o que você faz e fala. Então, isso é o princípio de todas as coisas para a gente seguir. Essas percepções que você vai tendo, né, com as pessoas, com você mesmo e com as pessoas ao seu redor, é o que vai fazer com que você tenha essa autoanálise, né, de si mesmo e análise dos contextos que nós vivemos. E controlar a sua mente para desenvolver uma autonomia emocional é com certeza o maior desafio que nós vamos enfrentar daqui para frente. Tem um trecho que eu destaquei aqui no meu e-book que diz assim: se você não compreender o que move o comportamento humano, sempre será escravo das angústias que o mundo cria em sua mente, sem sequer o seu consentimento. Por que eu falo isso? Existem motivos, né, para as pessoas agirem como agem e falarem o que falam e fazerem as coisas que fazem. Não é o acaso, tem tudo uma lógica, tem tudo uma origem, vamos dizer assim, né? Se você não se apropria desses processos, você se torna escravo e dependente deles, porque é como se nós vivêssemos em um mundo completamente inconsciente, completamente impulsivo e instintivo e reativo, né, no sentido de ter sempre uma reação impensada, precipitada sobre as coisas, e os nossos julgamentos depois, né, mais para frente eu vou falar sobre os julgamentos precipitados, eles estão atrelados a esse comportamento impulsivo, autoprotetivo e instintivo, portanto inconsciente. Então, a gente precisa entender, ter consciência é agir para não ser manipulado pelas nossas fragilidades, para que não seja o nosso inconsciente aquilo que nos governa, aquilo que define as nossas estratégias de vida, a maneira como a gente se relaciona com a gente e com as pessoas à nossa volta, e em contextos diferentes, mas em todas as áreas da nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui num arquivo quais são os problemas que a nossa sociedade tem enfrentado, e eu linkei 18 problemas. Então, eu vou falar esses problemas, se vocês quiserem anotar aí, né? Vale a pena porque todos esses problemas, eles vão estar diretamente envolvidos no que eu vou falar nesses vídeos referente, né, o que acontece nas entrelinhas da sociedade que conduz a humanidade ao adoecimento mental e às ideações suicidas. Então, o primeiro deles eu coloquei a origem das pressões psíquicas, quer dizer, onde acontecem as pressões psíquicas, de que forma, né, que tudo começa. As dependências emocionais. Sabe aquela situação? A dependência emocional ela é interessante, porque a gente fala muito de dependência de álcool, de drogas, mas a gente pouco fala sobre dependência emocional.
As dependências emocionais é quando você tem a necessidade de ter alguém na sua vida, independente de quem seja esse alguém. É como se fosse um apoio, sabe? Uma bengala, um lugar onde você vai se amparando mesmo. E você tem a impressão que você não tem recursos dentro de si mesmo para poder lidar com a vida, com as pressões da vida, com os desafios, com as perdas, até mesmo com os ganhos. Tem gente que fala lidar com ganho é fácil, mas não é. Para muitas pessoas que têm um ganho de alguma coisa, não necessariamente um ganho financeiro, também é desafiador, porque você sai de uma realidade completamente diferente e entra em outra. Então, lidar com isso, né, com as situações da vida, às vezes é muito difícil e a gente tem essa sensação de eu não vou conseguir sozinho. Então é como se tivéssemos uma perda da nossa própria autonomia, não identificamos as nossas capacidades e aí nós nos tornamos dependentes emocionais. Essa dependência emocional, ela escraviza as outras pessoas, porque a gente coloca o outro como se ele tivesse o dever de estar conosco, de resolver a nossa vida, de fazer coisas por nós. Isso está dentro das entrelinhas da sociedade, né? As relações de dependência emocional, de carência afetiva. E quando a gente não encontra isso, muitas vezes nós nos sentimos completamente desamparados, desprotegidos, em risco constante. Então esse é um problema muito grave que nós enfrentamos na sociedade. Claro, além das dependências químicas, do álcool e de drogas, o álcool é uma outra coisa que é importante falar. Porque o álcool, ele é uma droga, e é uma droga lícita, né? É uma droga que qualquer pessoa, claro, maior de idade, pode vir a comprar, adquirir, e muitas vezes a gente utiliza as bebidas alcoólicas como uma forma de sociabilizar, né? De estar com amigos, familiares, reunir as pessoas. Parece uma coisa, a gente associa o álcool a uma coisa extremamente agradável, gostosa, prazerosa. E a gente não sabe os males que o álcool causa no nosso organismo. E não ter esse acesso ao conhecimento, né, às coisas ruins. Eu vou fazer um parênteses aqui, que não está no meu e-book, não era nem o meu objetivo falar sobre isso, mas eu acho que é uma coisa muito importante para vocês pensarem. Costumo dizer assim, então se você entendeu que existe uma memória consciente, né, na tua mente e uma memória inconsciente, esse não saber, né, sobre mim mesmo, esse inconsciente que eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu o meu vídeo anterior, vai lá primeiro, para você poder acompanhar minha linha de raciocínio, assiste o primeiro, depois vem para esse, depois assiste os próximos. Não muda a ordem, porque tem uma lógica, né, tudo que eu tô falando, tem uma lógica que só lá na frente você vai entender no último vídeo, tá bem? Então, pensa assim, o inconsciente é um não saber sobre si mesmo. A consciência é um eu sei sobre mim. Então, se você não está no seu estado de consciência, você pode dizer que você está no seu estado inconsciente. Quando a gente tem uma lei, né, que diz assim, né, não dirija se você for beber, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que já foi comprovado que uma pessoa que ingere a bebida alcoólica, o nível de consciência dela é alterado. Se o nível de consciência dela é alterado, significa que ela não está no seu estado de consciência, ela está no seu estado de inconsciente. E se ela está no seu inconsciente, ela está agindo sem saber direito o que está fazendo, sem ter ciência do que está falando, do que está fazendo. O que tem dentro desse inconsciente? Por que nós temos consciência e temos inconsciente? A consciência, ela diz muito daquilo que você tem condições de lidar, daquilo que está dentro da tua capacidade de encarar, de enfrentar. Então, quando você diz, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei porque eu escolhi isso, e você tem aquela analogia que eu falei, né? Eu olhei para o meu passado, eu entendi as experiências do passado, o impacto que elas tiveram em mim, os sentimentos que eu tive, e aprendi a lidar com esses sentimentos sem me prejudicar e sem prejudicar ninguém. Essa compreensão de contextos
Quando ela acontece, você diz: estou no meu nível de consciência. Mas e o oposto disso? O que quer dizer? Significa que eu vivi coisas do campo do insuportável. E que se eu pensar 24 horas, 7 dias por semana nessa vivência insuportável, eu não vou conseguir encarar a vida. Por exemplo, uma situação, né? Você indo para o trabalho foi assaltado. Toda vez que você for para o seu trabalho e for naquele mesmo caminho, do mesmo jeito que você sempre fez, você pode ter ido 1 ano e não ter sido assaltado. Na única vez que você for assaltado, você pode ter certeza que se aquilo for uma coisa muito dolorosa para você, cada vez que você for se arrumar para ir para o trabalho, você vai suar frio, seu coração pode disparar, você vai ter uma sensação de que você está em risco iminente. Então, você não pode pensar 24 horas nesse trauma. É uma situação traumática, né? A gente diz que trauma é tudo aquilo que nós vivenciamos e é do campo do insuportável. É uma dor que tira a gente do eixo, que faz a gente não entender nada do que está acontecendo e realmente a gente age movido ao impulso de autoproteção. É uma reação instintiva, né? Uma vez eu fui assaltada, eu tive uma tentativa de assalto. E eu estava dentro do carro, eu estava sozinha. O rapaz colocou a arma na minha cabeça e pediu a minha bolsa. E eu estava, naquele momento, com o dinheiro que eu tinha que pagar o aluguel da minha casa, naquele momento. E eu falei: não, eu não vou entregar minha bolsa para você. Eu sempre dizia para todo mundo: se você estiver numa situação de assalto, entrega tudo, né? Tem um ditado antigo que diz: vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, né? Eu falava isso: entrega tudo, não reaja, né? Sua vida é mais importante. Mas naquele momento eu olhei para a cara do bandido e eu disse: eu não vou entregar. E eu reagi. Graças a Deus nada aconteceu comigo, eu tive uma sorte muito grande naquele momento, o farol abriu, eu acelerei, eu consegui sair daquela situação. E não aconteceu nada demais, mas foi o suficiente para eu ficar com muito medo de... Nunca mais eu coloquei a bolsa em cima do banco, por exemplo, né? A gente aprende com algumas situações. Mas percebe assim, se você pensar nessa situação traumática que é do inesperado, você tem uma tendência a paralisar, a ficar estagnado, a não agir de uma maneira prudente. Você age por instinto, mesmo que você tenha dito, como eu falei, né, nessa situação, nunca reage, eu fui reagir. Né? Então, diante de uma situação de perigo, de ameaça, aquilo que parecia do campo do lógico na nossa mente, muitas vezes a gente esquece dele e age num instinto autoprotetivo mesmo, completamente impulsivo, irracional, e às vezes a gente se coloca sobre perigo, né? Então o medo, o terror psíquico, ele tem esse poder sobre as nossas decisões, sobre a maneira como a gente vai agir. E uma sociedade que potencializa o terror psíquico, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer no decorrer desses vídeos, ela cria, né, uma cultura de medo, de pavor, que vai para o terror, né, porque todo mundo muito assustado, você vê perigo em tudo e você vai estagnando. Então essa reação, né, então eu vivi uma situação difícil, traumática, eu não consigo pensar sobre ela. O fato de eu não pensar sobre ela faz com que eu tenha comportamentos autoprotetivos e muitas vezes até autodestrutivos, né? Que me colocam a minha vida em risco e às vezes até a vida de outras pessoas, dependendo de onde você está, de que contexto é. Mas o que eu quero que fique claro, né, é que diante dessas situações traumáticas, a nossa capacidade de ter consciência e percepção das coisas e agir com prudência, com ética, é tomada de nós. E aí a gente diz que esses comportamentos são do campo do inconsciente, é um não saber sobre mim. Né? Por isso que a gente não pode beber e dirigir, porque provavelmente você vai estar no olho do furacão.
todas as suas lembranças traumáticas, tudo aquilo que era do campo do insuportável, as suas dores, os seus medos, os seus terrores, estão lá no inconsciente. Quando você toma a bebida alcoólica, automaticamente você vai para esse lugar onde todas as lembranças que você deixou guardada, que você não queria mexer porque doía demais em você, é para lá que você vai. E aí, aonde que acontecem as maiores tragédias da vida da pessoa, né? Porque ela age novamente instintivamente, baseada nessas memórias do passado que foram insuportáveis. Então, aqui e agora, ela está sob o efeito do álcool e ela está fazendo coisas que não têm necessariamente a ver com a realidade que ela está enfrentando aqui agora. Muitas vezes tem a ver com essa lembrança insuportável do passado. E ela tem uma reação, né, dessas memórias passadas aqui no presente, complicando ainda mais a vida dela. Então isso é um problema gravíssimo, né? Porque, como a gente estava falando, o álcool é uma droga lícita, de fácil acesso, e nós não temos esse tipo de conhecimento. Isso era uma informação que a gente devia aprender na escola, na infância, né? No início da vida, para a vida adulta, porque uma vez que as famílias, nem todo mundo tem esse entendimento, esse conhecimento, as escolas poderiam muito bem aprofundar isso, inclusive dando disciplinas de psicologia, análise comportamental, nutrição, várias coisas que eu considero importantes, né? Administração financeira, que eu sempre falo, que é necessário para o nosso aprendizado e desenvolvimento. As escolas poderiam ser esse lugar, né, de conhecimento e expansão de consciência. Além disso, do álcool, as drogas, né, que vocês já sabem, a dependência de remédios para dormir e energéticos para acordar. Nós temos uma sociedade que ela está muito enraizada em remediar as coisas e não resolver as coisas. Então, eu tomo remédio para dormir, aí eu acordo sonolenta, aí eu tenho que trabalhar, aí eu tomo café, eu tomo energético, e aí eu me mantenho ativo, né, para fazer as coisas. Algumas pessoas colocam cocaína, drogas no meio disso tudo, até para trabalhar, para fazer provas, para estudar, para tomar decisões, enfim. Nós estamos numa era que tem uma dependência gigantesca de álcool, drogas e medicamentos, né? E as compulsões, eu falo aqui também, né, as compulsões alimentares, as compulsões por compras, as automutilações. Então, uma forma de você dizer para quem não entende o que é automutilação, a pessoa se machuca, é como se ela estivesse dizendo: agora que você enxerga a minha dor, você vai me respeitar, você vai cuidar das minhas feridas, você está enxergando que eu estou sangrando, né? É quase uma forma de externalizar uma dor que ninguém vê, que ninguém enxerga, que a gente fala que é a dor da alma. As crises de pânico, as perdas financeiras, os divórcios, a violência, as mentiras, as traições, o isolamento social, a ansiedade generalizada, as depressões, os homicídios e os suicídios. Então são 18 problemas que nós vivemos em sociedade que têm a ver com o que está nas entrelinhas, né, desta sociedade. Nas entrelinhas é importante entender o que é isso, né? O significado nas entrelinhas. Significa que está oculto, não nos foi revelado, não é falado, é quase um tabu, né? Então as coisas acontecem, mas nós não temos ciência delas, né? Elas estão ali ocultas à nossa capacidade perceptiva. E aí eu quero que vocês entendam, então, fique claro, né, o que é essa ação consciente, né? Então, como os pensamentos se formam, considerando os contextos do passado e analisando as consequências desse passado, das decisões que nós estamos tomando aqui agora, e o impacto disso no futuro. E aí a gente reavalia, né, esses contextos, as possíveis consequências, e a gente traça a partir desse conhecimento planos, metas, para a gente conseguir novos resultados. Então, se não está legal agora, né, a vida que nós estamos levando em sociedade não está legal agora, o que nós podemos considerar do passado, né, dessas experiências do passado, para os dias atuais, com vistas a ter um futuro melhor. Então,
acho que isso era o que eu queria mais importante, né, para falar para vocês. Assim, o que envolve uma ação consciente? Uma ação consciente, ela envolve, você tem que conseguir analisar, né, a origem dos pensamentos que você teve. Você precisa analisar essas consequências não só para você, mas precisa analisar essas consequências para todas as outras pessoas. Você precisa ter uma noção de intencionalidade, né? Então é o reconhecimento de propósitos, de objetivos claros, né, na sua mente. Uma noção de responsabilidade, então eu tenho que, além de tudo, reconhecer a minha capacidade de autonomia sobre as minhas vivências do passado, os meus sentimentos, as minhas necessidades e as decisões que eu fui tomando, as consequências que eu tive, para que eu tome novas decisões aqui e agora com responsabilidade, né? Ética e bom senso. Não existe ética e bom senso sem consciência. Toda a ética e o bom senso, ela está envolta a nossa capacidade de entender contextos. Se você não entende contextos, você age por impulso inconsciente, né? Então a gente não cobra a ética de pessoas que estão mergulhadas na sua dor, mergulhadas no seu inconsciente. Elas não têm condições de oferecer isso, elas vão agir pelo instinto. E instinto não envolve ética e bom senso, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu falei do assalto que eu tive, né? Não foi ético, né? E nem tive bom senso quando eu falei para o bandido armado com a arma na minha cabeça que eu não ia entregar minha bolsa para ele. Eu poderia ter tomado um tiro naquele momento. Então, eu agi instintivamente tentando proteger a minha bolsa e não percebi que eu estava colocando em risco a minha própria vida. Então é um impulso, né? E qual é o impacto quando você fala, né, desses impulsos inconscientes no âmbito individual e quando você fala deles no âmbito coletivo? Quando é todo mundo inconsciente, né? O que eu quero dizer são dores coletivas. 8 comportamentos que eu linkei aqui como autoprotetivos para vocês entenderem. Então, eu estou tentando me proteger de uma ameaça que eu não sei se essa ameaça é do campo do real, eu estou realmente em perigo ou eu não estou. Então, eu posso lutar e enfrentar essa situação. Eu posso fugir e eu posso escapar dessa situação, é um comportamento também autoprotetivo. Eu posso me esquivar e evitar entrar em contato. Sabe uma forma de esquiva que eu acho bem interessante? É quando a gente bloqueia alguém nas redes sociais. Você está ferido, você está machucado, e aí você não sabe lidar com aquela situação e você não quer nem ouvir falar o nome daquela pessoa, então você vai lá e bloqueia ela, né? É uma pessoa conhecida, é uma pessoa que já ocupou um lugar de confiança na sua vida, não é um estranho, não é uma ameaça, vamos dizer assim, de alguém que você pode ser, de repente, hackeado nas suas redes sociais, os seus dados bancários ou coisa parecida. Era alguém que estava dentro, era um familiar, era um amigo, era um relacionamento amoroso. Você vai lá e bloqueia aquela pessoa. Bloquear uma pessoa significa: eu não estou pronto para falar com você. Eu estou me sentindo ameaçado de alguma maneira. E eu preciso que você respeite esse limite. Então você estabelece um limite, né, de acesso. Quando você se acalma, você vai lá e desbloqueia. Então esse é um comportamento muito comum hoje em dia. Quando você busca informações para se sentir seguro, então você quer conhecimento, como vocês que estão me assistindo. Então isso também é um comportamento autoprotetivo, mas é um comportamento autoprotetivo saudável, né? Que você está buscando se munir de conhecimento para saber lidar com você mesmo, com as pessoas à sua volta ou situações. Estabelecer limites, né? O que você aceita ou não. Então você começa a pôr regras em algumas situações, você diz: até aqui eu aguento, mais do que isso é para mais do que eu suporto. Então você vai botando limites, né? Tanto para você quanto para o outro, né? Para indicar, né? Aquilo que é do campo do suportável ou do insuportável.
Planejamento de emergência, então você tem mecanismos de ação que você já traçou, né, em caso de situação extrema, como eu vou fazer. Por exemplo, a aposentadoria é um planejamento de emergência, né? Então, se eu chegar na velhice e eu não tiver um trabalho, e eu não tiver saúde, de onde vai vir o meu sustento? Isso é uma preocupação que as pessoas costumam ter. Então, você guarda dinheiro, você paga lá o seu plano de aposentadoria durante a sua vida toda, para chegar lá na frente e você nem receber esse valor no montante, né? Esse é um outro assunto que daria um vídeo inteiro para a gente falar, né? A ilusão da aposentadoria. Porque você recebe o dinheiro que você guardou durante anos em doses homeopáticas, né? Até o momento em que realmente você já está mais velho, você vai ficar doente e provavelmente vai vir a falecer, e o dinheiro que você colocou lá, né, investiu, normalmente não vai para você. Então tem todo um funcionamento aí que é passível da gente debater e discutir. Se os planos de aposentadoria que nós até hoje tivemos, realmente eles eram eficazes. A gente dava o nosso dinheiro para alguém administrar no nosso lugar durante esses anos todos, e infelizmente a gente sabe que não foi muito bem administrado, né? E você tem a ilusão de que esse dinheiro é seu, mas quando você se aposenta, você não tem o direito de ir lá e falar, bom, agora eu quero resgatar todo esse dinheiro porque eu quero comprar um imóvel, porque eu quero pagar uma dívida, porque eu quero adquirir um bem, enfim, ou quero viajar, quero passear, quero aproveitar minha vida, enfim, tem uma cirurgia para fazer e eu preciso de dinheiro. Não, você precisa receber um pouquinho por mês, você não pode ir lá e sacar essa grana toda. Então, tem coisas ali que a gente pode debater ainda, expansão de consciência, percebe? Quando você analisa as coisas, a sua mente se abre para você perceber contextos. Então, é disso que eu estou falando. O autocuidado, então, quando você se alimenta bem, dorme bem, ingere bastante água, a tua alimentação não é baseada na comida, mas na nutrição. Então, quer dizer, aquilo que eu estou colocando dentro do meu organismo, qual é o impacto disso para o meu corpo? Esse alimento, ele tem um valor nutricional adequado para mim, para a minha idade, para o meu peso, para as minhas necessidades. Então, também é uma questão aí autoprotetiva, né? Qualidade do sono, que nem eu falei para vocês, a hora que vocês forem jantar, né? Espera aí umas 2 horas para dormir, para deitar, para vocês fazerem a digestão. Eu dei umas dicas, né, no vídeo anterior na descrição. Porque se vocês não vão dormir, né, de barriga cheia, a qualidade do sono de vocês é melhor. E vocês dormindo bem, acordando, né, vai lá, toma água, se hidrata, separa o seu cafezinho da manhã, né, uma coisa saudável para se iniciar o seu dia, para te dar energia boa. E aí você vai estudar, sua mente ela trabalha melhor depois de uma noite de sono. Uma dica que fica aqui para relacionamentos, né? Nós escutamos muito em sociedade que você não deve ir para a cama brigado, discutir a relação, você tem que resolver tudo na hora. Não é uma atitude consciente você resolver tudo na hora que o seu sangue está fervendo, entende? Às vezes é melhor você ir dormir com aquilo na cabeça, sim, porque você vai dormir, vai descansar. Quando você acordar no dia seguinte, o teu olhar sobre aquela situação já é outro. Então a maneira como você vai lidar com aquela situação é completamente diferente. Então, sempre dê a si mesmo e às outras pessoas a oportunidade de dormir antes de resolver grandes questões. Se você pensa em romper uma sociedade, em se divorciar, se você pensa em mudar de cidade, se você pensa em suicídio, primeiro escolha dormir, uma boa noite de sono, né, com qualidade de sono. E aí depois você toma as suas decisões, né? Então o sono ele é reparador das nossas ideias e ele relaxa o nosso corpo. Enquanto você dorme, seu corpo trabalha. E ele trabalha a seu favor, ele tenta reequilibrar as coisas dentro de você, inclusive os seus sentimentos. Então você vai acordar com certeza mais atento, mais calmo, com mais capacidade de compreensão.
Todo estudo deveria ser feito depois de uma boa noite de sono, né? Tendência à repetição traumática, né? Então, nós temos uma tendência muito grande a buscar entender as situações que nós vivemos, os traumas passados, né? Repetindo eles. Então, muitas vezes as pessoas falam, isso é genético, né? Assim, não é possível, porque, sei lá, a minha mãe apanhava do meu pai e quando eu vi, eu me casei com um homem que batia em mim. Ou quando eu vi, eu estava batendo em alguém, né? A gente tem uma tendência a fazer as coisas que eram a nossa realidade conhecida, por pior que ela fosse, a gente tem essa tendência a repetir situações traumáticas. E também é uma forma de autoproteção, porque ela tem uma funcionalidade. A tendência de repetição de trauma você faz aquilo de maneira inconsciente, impulsiva muitas vezes, né? Precipitada, mas tem uma intenção inconsciente também de você entender. Nossa, mas minha mãe apanhou do meu pai a vida inteira, mas ela não se separou por quê? E aí quando eu vejo, eu estou vivendo aquela mesma situação e eu também não me separo, né? E aí só que eu consigo entender as razões da minha mãe porque eu estou vivendo a mesma história que ela, né? Então essa compreensão, né? Essa consciência sobre, olha, então a sua família tinha esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento, olha como está a sua vida hoje, você está fazendo coisas muito parecidas. Você pode tomar decisões com base nessas percepções ampliadas das coisas que gerem para você resultados melhores, mais positivos. Talvez você consiga também estabelecer limites saudáveis, né, na sua vida, tomar decisões mais assertivas por meio dessa compreensão. Então, os comportamentos autoprotetivos, de uma certa forma, eles podem ser uma resposta natural, né, e adaptativa, inclusive, para você lidar com ameaças e situações de estresse, mas ele também pode ser excessivo e prejudicial, né, baseado no inconsciente, promotor de ansiedade, de agressividade, de isolamento social, enfim, de decisões precipitadas. Então, eu já falei sobre traumas, sobre comportamento autoprotetivo. Evitar a dor é uma forma de se proteger, né? Então a gente tenta evitar muitas vezes algumas coisas com medo, né, de sofrer novamente. Então, você foi traído, você não quer se relacionar com outra pessoa, porque você acha que essa que está com você agora também vai te trair. Às vezes não é verdade, mas a maneira como você se comporta com ela aqui agora tem mais a ver com a sua história do passado, e ela é impactada, né, essa pessoa que está com você, ela é impactada por algo que ela não fez e que às vezes nem passava pela cabeça dela de fazer. E a gente tem que ter consciência disso, tem que entender, você desculpa, mas eu não queria julgar que você pode vir a me trair, mas a minha história diz para mim que pessoas traem, e eu estou morrendo de medo, e eu agi, eu falei isso por conta desse medo, mas eu sei que isso não tem nada a ver com você. E aí é mais fácil daquele que te escuta entender contextos e perdoar você, às vezes, por uma coisa que você falou precipitadamente, numa decisão que você tomou, e vocês conseguirem construir um relacionamento saudável, bacana daqui para frente. Às vezes, por medo, a gente se impede de ser feliz, né? Então tem que cicatrizar essas feridas do passado para poder ter uma vida agradável, uma vida boa ao lado de pessoas bacanas também. É possível fazer isso à medida que você desenvolve a ampliação de percepção de contextos, né? E então existe uma percepção que é única, né? Então é a minha maneira de ver as coisas, e existe uma coisa que é construída coletivamente, a percepção do coletivo. Quando eu falo a percepção do coletivo, eu estou dizendo que existem coisas que acontecem na nossa sociedade que não acontecem só com a gente. Por exemplo, você está dentro de casa, você está assistindo uma televisão, um filme, você está vendo uma série, você está entre os seus amigos, familiares assistindo essa série. E aí, o que está sendo passado para você, cada pessoa que está ali está tendo uma percepção. Algumas pessoas têm a mesma percepção e outras não, outras discordam completamente do que estão vendo.
Então, existe uma percepção pessoal e uma percepção coletiva, que todos concordam. Vai abrindo a mente para entender essas coisas, né? Muito importante. Então, quando você tem um divórcio, quando você tem luto, quando você tem perdas financeiras, adoecimento, situação de abuso, muitas vezes as pessoas, todas as pessoas no mundo entendem muito bem o que você está sentindo. Essa é uma percepção do campo do coletivo, né? Se você sabe, por exemplo, que uma pessoa perdeu a mãe, você consegue imaginar que ela está em profundo sofrimento, né? Então você respeita, né, aquela pessoa, você tem uma noção que ela está num período difícil da vida dela. Perdeu um filho, se separou, teve uma perda financeira muito grande, são percepções coletivas, né, de uma realidade. Só que existem coisas que, além da gente não ter a percepção coletiva, são percepções pessoais, muitas vezes a gente tenta esconder da sociedade. E a gente esconde até por medo da crítica, do julgamento, da exposição, da sensação de humilhação, da vergonha. Então a gente vai guardando isso, né? E isso é muito perigoso. E aí quando você vai guardando, mais memória insuportável você está tendo. E aí essa memória insuportável, atrelada àqueles 18 problemas que eu linkei ali, né? Então, dependência de álcool, de drogas, automutilação, depressão, ansiedade, todas essas coisas juntas, o ser humano ele vira uma bola, uma bomba relógio, né? Então eu falo sempre assim, parece como se você tivesse uma bexiga, né? E você fosse enchendo essa bexiga com conteúdos insuportáveis o tempo inteiro. Uma hora essa bexiga ela vai explodir. E quando ela explode é como se fosse então aquele momento de crise que a gente vive, né? Então, as crises que nós enfrentamos, elas dizem que o nosso copo encheu, né? Que tudo que a gente está sentindo nesse momento já está... O copo encheu, né? Então é como se a nossa mente estivesse sufocada de tanta dor, de tantas lembranças, de tantas coisas difíceis na nossa vida. Diante da dor insuportável, nós temos algumas percepções. E essas percepções, ainda que rasas, elas dizem pra gente que esse mundo aqui é perigoso demais para se viver. E nem sempre a gente tem habilidade pessoal, né? Recurso pessoal para poder lidar com isso. E a gente precisa de ajuda. Precisa que alguém nos carregue no colo durante um tempo. E quando a gente fala de um adulto, né? Que já tem aí uma história de vida, que já tem uma bagagem, um trabalho, enfim... a cobrança de dizer eu vou carregar um adulto no colo é muito difícil, né? Porque a sociedade enxerga bem você cuidar de crianças, de idosos, mas não de adultos maduros. E o número de suicídios de jovens está aumentando cada vez mais, né? Porque ninguém carrega eles no colo, ninguém percebe que a dor deles é do campo do insuportável. Eles não estão na infância, eles não estão na adolescência, eles não estão na velhice, na idade madura, mas eles estão no meio, né? E é um meio onde a sociedade cobra que você esteja extremamente ativo, produtivo, consciente, fazendo várias coisas, com vários projetos. E aí a gente se sente que não está se encaixando dentro daquilo e se desespera, né? E aí eu acho muito importante entender que o que é real, né, quando a gente está falando de dor, quando a gente está falando de traumas. A realidade ela tem a ver com aquilo que você enxerga, que você percebe como ameaçador. Então nunca dá para você dizer para uma pessoa, eu sei o que você está passando, não é bem assim, você deveria fazer assim, deveria fazer assado. Esses conselhos que muitas vezes nós damos uns para os outros, eles não são efetivos para quem está em choque. Sabe, é quase como se você vai falar que eu estou exagerando, mas eu não estou exagerando. É essa sensação que as pessoas que têm pensamentos de morte sentem. É como se você estivesse dentro de uma guerra e explosões acontecendo para todos os lados, cenas de horror acontecendo para todos os lados, e alguém virasse para você e fala, calma, não é bem assim, daqui a pouco isso acaba, e a gente reconstrói tudo. É mais ou menos isso, né?
você está olhando e está vendo que aquilo está chegando muito perto de você e que você está em choque, que você está desesperado. E você não tem olhando assim, olha então, mas aquela região ali tá segura, ali tá bom. Você não consegue ver nada além do que o seu próprio pânico, que o seu próprio desespero. Então esses conselhos acabam sendo vazios de significado para quem está mergulhado na dor insuportável. E nós precisamos saber como, né, nós acessamos a mente dessas pessoas que estão vivendo dores insuportáveis, para protegê-las, para que elas não se precipitem, não ajam mediante aos seus instintos autoprotetivos e tenham uma chance, né, de viver bem, viver com qualidade. Então, sim, muito importante essa última parte aqui, reações do corpo e risco de morte. Quando você sente que você está sob ameaça, o seu corpo, né, ele tem uma reação a essa percepção de risco, de morte, de ameaça. Então, o seu batimento cardíaco aumenta, você pode suar, a sua pressão pode sofrer alteração, várias coisas começam a... Você pode chorar, você pode paralisar, várias coisas, várias reações internas no seu organismo. É como se o seu corpo tivesse que preparar você ou para lutar ou para fugir daquela situação de perigo, né? E uma pessoa que se sente extremamente ameaçada, ela pode infartar, ela pode sair correndo e ser atropelada, ela pode pegar um carro, sair em alta velocidade, bater o carro, ela pode correr para um lugar alto e pular. Então, quer dizer, num desespero extremo, aquela pessoa coloca a vida dela em risco, né? E às vezes até de outras pessoas, dependendo do lugar onde ela está, da situação, do contexto em que ela se encontra. Então, é muito importante que vocês entendam o poder que a nossa mente tem sobre o nosso corpo, né? Você compreende isso, você entende que o seu organismo ele vai tentar te proteger, só que muitas vezes essa autoproteção pode significar um risco de vida. Se a gente não compreende que está tudo integrado, né, que eu preciso trabalhar a minha mente para que quando eu venha passar por situações difíceis nessa vida, eu não surte com isso. Então, trabalhar a gestão emocional, autogerenciamento, autonomia, é muito importante, né? Observar minhas capacidades de lidar. Quando eu vou buscar as minhas memórias no passado, eu não vou só buscar traumas, eu vou buscar recursos, né? O que eu fiz quando eu passei por determinada situação? Como é que eu me saí daquele contexto? Quais foram as maneiras que eu encontrei para resolver conflitos, perdas, frustrações, medos? Então, a gente também identifica capacidades, né? Quando a gente escuta as histórias do passado de alguém. Então, tudo isso é importante para você entender o que eu vou falar agora, que tem a ver com marketing de vendas e o ciclo de recompensas. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu e-book. Então, você já entendeu, ó, anotou aí no teu caderno o que significa nas entrelinhas, o que você precisa saber sobre ação consciente. Sim, aqui tem um destaque no meu e-book importante, né, que eu coloquei aqui. Não analisar as possíveis consequências de nossas ações significa que não temos consciência do que estamos fazendo em nossa vida, nas relações pessoais, familiares, profissionais, sociais, nem mesmo sobre o impacto disso na sociedade. Então, esse é um destaque que eu dei no meu e-book, que é importante vocês terem ciência, né, disso. Então, eu falei quando não agimos de forma consciente, o que envolve uma ação consciente, né? Consciência da ação, intencionalidade, responsabilidade. Falei sobre as atitudes impulsivas, comportamentos autoprotetivos. Também falei sobre os comportamentos autoprotetivos poderem ser prejudiciais, né, levando a agressividade, ansiedade excessiva, isolamento, apatia social, causando muito sofrimento. Falei sobre traumas. Aqui um outro destaque do meu e-book importante, né?
E esse aqui também é uma coisa que vocês devem ter anotado aí no caderno de vocês. Toda memória identificada pela pessoa como algo insuportável é registrada no campo do inconsciente como um mecanismo autoprotetivo, que nos permite não pensar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em algo que não nos consideramos prontos para lidar. Então essa estratégia da mente nos permite não paralisar, né, diante de situações consideradas de risco. É uma maneira de se proteger. Eu dei alguns exemplos sobre isso, né? Outro destaque importante para vocês anotarem aí. Vale ressaltar que o que é do campo do insuportável para uma pessoa, para outra pode não ser. Jamais tente dizer para uma pessoa em pânico ou desespero que seus sentimentos são absurdos ou não são reais. Se ela sente, para ela a ameaça é bem real e o seu corpo está reagindo a esses sentimentos. Os batimentos cardíacos aumentam, a pressão dela sobe, ela pode transpirar, chorar, gritar, correr diante desses estímulos instintivos de autoproteção. Todas essas coisas podem colocar a vida dela em risco. Então vamos lá. Marketing de vendas e os ciclos de recompensa. Você já notou a forma como que o marketing de vendas é utilizado e que o marketing de vendas promove o sentimento de ansiedade na sociedade? Você já parou para perceber isso, né? Então, o que é o marketing de vendas? O marketing de vendas nada mais é do que uma estratégia psicológica, né? É uma forma de você impulsionar as vendas de um produto ou de um serviço de uma maneira eficaz, né? No intuito de você atrair possíveis clientes, possíveis compradores, reter eles e fidelizar eles, né? Você converte ele, né? Você atrai atenção, faz eles comprarem e fideliza, faz com que eles se tornem compradores constantes. E para isso, né, o marketing de vendas utiliza gatilhos, que são técnicas psicológicas, né, usadas para incentivar as pessoas a tomar a decisão de compra. Então eu linkei aqui algumas técnicas psicológicas, por exemplo, oferta por tempo limitado. Você deve ter visto aí, você pode comprar isso até tal data, né? Então você tem que tomar uma decisão precipitada, porque vai chegar o dia e você não vai ter adquirido o produto ou o serviço, tem um prazo, vamos dizer assim, para você poder comprar. Escassez de produto. Então, a escassez de produto promove a ideia de que o produto vai faltar. E se for faltar, você não vai conseguir comprar. Então, também é uma técnica promotora de muita ansiedade nas pessoas. Você já deve ter visto aí, você foi comprar, eu compro muito livro, né? Você vai comprar o livro, só tem uma unidade à venda. Aí você fala, se eu não comprar hoje, alguém vai comprar, né? Tá acabando os produtos. Então, também é uma técnica psicológica, né? Para pressionar você à compra. Contagem regressiva. Ideia que o tempo está acabando, né? Eles chegam ao ponto de colocar um cronômetro para você ver. Anúncios de última chance. Então, a pressão tipo última chamada, né? É a tua última chance, se você não comprar agora, já era. São estratégias psicológicas que apelam para o instinto humano e não para a sua racionalidade. Então, tem em vista nos convencer de que não podemos perder algo que nos é colocado como uma grande oportunidade. Qual é o problema disso, Priscila? Por que você está falando isso, né? O que isso tem a ver com suicídio? É mais interessante ainda para a gente pensar o que isso tem a ver com suicídio. Observe assim, ninguém compra alguma coisa que não precisa. Então, primeiro, para que vocês comprem aquilo, vocês precisam ser convencidos de que aquilo é uma necessidade. Então, eu preciso mostrar para você que falta alguma coisa na sua vida. Quando a pessoa ela é convencida de que ela precisa de alguma coisa que a priori ela não tem, que lhe falta, ela prioriza a aquisição daquilo. Ela coloca como prioridade aquilo.
e ela não pensa nas consequências, ela simplesmente vai lá e compra, né, aquele bem, aquele produto ou aquele serviço. Aí eu coloquei aqui um destaque, né? Quando digo aparentemente, me refiro à lógica explicada na introdução desse vídeo, né, e do meu e-book, sobre a consciência envolver uma ampliação de percepção de contextos, como, por exemplo, identificar as lembranças do passado, compreender seus impactos nas decisões atuais e fazer uma análise das possíveis consequências do futuro. Os gatilhos de venda, eles acionam um gatilho de falta, né, e de ansiedade, e não permite que você analise se o que você está comprando, se essa atitude, se essa prioridade de fato é uma prioridade, ou se você está tomando essa decisão baseada numa sensação de falta, né, de alguma coisa do passado. Então, dessa forma, a gente pode concluir que as vendas e as compras não envolvem uma análise consciente das coisas, né? Então, é mais um comportamento impulsivo que aciona um gatilho nosso de falta, e a gente tem uma ideia de compensação, né? Como saber se a venda ou compra foi consciente? Então, isso aqui é uma estratégia que eu acho muito importante para todo mundo também anotar aí no caderno e parar para pensar, né? Uma análise de compra e venda de produtos ou serviços deveria incluir, em nosso campo de percepção, contextos que envolvem pelo menos a compreensão de 4 fatores. Então, anota aí a compreensão de 4 fatores para você poder analisar se a sua compra ou sua venda foi feita de maneira consciente. Primeiro, como? Né? Com base em que construímos as nossas relações comerciais? Segundo, quais são as consequências pessoais e coletivas destes mecanismos de compra e venda? Terceiro, quais são as nossas reais faltas, as necessidades não supridas do passado e como nós temos lidado com isso? Quarto, qual a forma mais funcional de suprir essas necessidades e faltas de maneira a não nos prejudicarmos no futuro? Aí eu deixo uma pergunta para vocês, né? Você acredita que essas análises elas estão sendo realizadas pelas pessoas que vendem e compram produtos? Então, tudo isso são informações importantes, tanto para aquele que está vendendo um produto, quanto para aquele que está comprando um produto. Se você compreender, né, de maneira consciente os mecanismos que regem a sua decisão de compra e a sua forma de venda, você constrói uma sociedade melhor para se viver, que não potencializa a ansiedade, o estresse e a inadimplência, né? Então, tem várias coisas que tem aí como consequência você não ter consciência, né, da maneira como você está comprando ou vendendo alguma coisa. Não observar essas análises resultará em situações de risco para a saúde das pessoas. Então, não importa se você está comprando ou vendendo, as consequências vão atingir tanto os compradores quanto os vendedores. Uma vez, numa das palestras que eu fiz sobre prevenção do suicídio, eu ouvi uma pessoa falar assim: somos um exército de almas desesperadas. Eu me recordo, né, de ter ouvido isso, e foi uma frase que me impactou, ficou registrada na minha cabeça mesmo, né? Porque esse desespero, né, esse exército de almas desesperadas, não era só naquele contexto onde eu estava. Eu consegui perceber de uma maneira bem mais ampla que a sociedade como um todo, ela vive um desespero coletivo. Só que nós estamos construindo essa sociedade de desesperados, porque somos nós, né? Que são as nossas ações, a maneira como nós lidamos, como nos relacionamos uns com os outros, as cobranças, os medos, as tensões, as angústias, tá tudo entrelaçado. Então, a pausa que eu faço aqui nesse momento é para que a gente possa refletir. O que nós estamos fazendo? Como é que as relações estão se dando? Por que nós estamos construindo um mundo de almas desesperadas? Existe uma maneira da gente frear isso? Existe uma maneira da gente modificar essas relações?
A gente precisa falar sobre isso para poder encontrar esse caminho. Se a gente não falar sobre isso, não vamos resolver. A gente vai viver no piloto automático, a gente vai viver apagando incêndio e não vamos estar trazendo, mesmo em meio a tanta tecnologia, a tanto avanço, a gente não vai estar trazendo um conforto, uma segurança real para as nossas vidas, uma qualidade de relacionamento. E aí eu falo sobre um outro fator muito importante, os fatores de risco do uso desse mecanismo de marketing. Então eu coloquei aqui, olha, é muito importante compreender como as estratégias de urgência impactam na saúde mental da humanidade. Apresento a seguir alguns pontos que vale a pena destacar. Primeiro, pressão de vendas e saúde mental. A pressão de tomar decisões rápidas e a sensação de que algo valioso está prestes a ser perdido podem aumentar o estresse e a ansiedade das pessoas. Segundo, o estímulo de compras impulsivas. O endividamento ocasionado pelo ato precipitado de compra pode resultar em aumento significativo do nível de ansiedade, de depressão e ideações suicidas, diante de sentimentos de vergonha e do medo extremo de exposição social. Então, primeiro eu tenho o impulso de compra, né? E aí eu vou lá e compro, e aí eu faço coisas que eu não deveria fazer. E quando eu me vi, eu me endividei. E ao me endividar e não saber como vou pagar essa dívida, eu mergulho numa ansiedade muito grande, numa tristeza muito grande. E dependendo da gravidade da situação e do tempo, né, do desgaste emocional que isso está me causando, as ideações suicidas podem aparecer. Então o endividamento é um fator gravíssimo de risco, né? Que muitas vezes acontece por conta de compras impulsivas, precipitadas, gatilhos de venda. Gatilhos de compra, perdão. Terceiro, responsabilidades éticas. Falta transparência sobre os mecanismos que regem as vendas. Usando conhecimento sobre o funcionamento das fragilidades da mente humana para forçar a compra de forma impulsiva, sem observar as consequências disso, pode resultar a perda da autoconfiança das pessoas em sua capacidade de perceber quando estão sendo usadas pelas empresas. E aí tem uma coisa muito interessante que acontece, né? Porque quando eu falo de responsabilidade ética, né? Então eu estou falando que empresas e pessoas utilizam essas técnicas com vistas a um ganho imediato, sem analisar as consequências do que está fazendo. Elas se prejudicam porque a compra impulsiva provavelmente vai gerar inadimplência. Você vai perceber que as pessoas vão perder a autoconfiança nelas mesmas, quer dizer, muitas vezes a gente se sente enganado, né? Você fala, caramba, mas me pressionaram tanto, por que eu fiz isso? E aí a gente fica na busca de culpado, sabe? Será que a responsabilidade é só minha, é do outro? Quem é que é o responsável por isso? Mais ansiedade, mais desespero, mais perda de confiança, quer dizer, a gente vive numa sociedade que não acredita uns nos outros, você sempre acha que tem uma malandragem por trás da negociação, aquele que vende acha que o outro não vai pagar e aquele que compra acha que está comprando alguma coisa que vai vir com defeito, que vai ter problema, então falta transparência e ética, né? E o quarto, a inadimplência e as ideações suicidas. Então, dependendo do nível de estresse e de pressão que as pessoas têm condições de suportar, né, sentimentos de culpa, vergonha, humilhação intensificam as ideações suicidas. A gente tem uma ideia que nós somos os únicos responsáveis pelo fracasso financeiro. Não conseguimos perceber contextos. Então eu não percebi o mecanismo de estratégia de marketing de venda, eu não percebi o meu comportamento impulsivo, os meus gatilhos que foram tocados de falta daquilo que eu preciso, e quando eu vi eu comprei, me endividei, e eu acho que essa responsabilidade é só minha, mas existe sim uma responsabilidade social coletiva, inclusive das empresas, em analisar, né, se essa compra que aquela pessoa está fazendo realmente é importante, necessária, promover transparência. Nós precisamos ganhar nosso dinheiro, nós precisamos fazer as nossas vendas de produtos e serviços, mas a gente precisa saber fazer isso de maneira extremamente transparente, ética e consciente, né? Sabendo o que nós estamos colocando a sociedade, né,
para vivenciar e quais são os sentimentos que estão sendo despertados. Então tem muita coisa que nós podemos fazer. E aqui eu coloquei um quadro, que esse quadro eu queria poder colocar, depois eu vou ver se eu consigo editar e colocar esse quadro para vocês poderem ver. Se eu não conseguir colocar aqui no vídeo, eu vou colocar no meu Instagram esse quadro, para vocês poderem ver. Meu Instagram é o mesmo nome do meu canal do YouTube, é Psicóloga Priscila Imperial. Então, se você não me segue lá, vai para lá. Tem umas coisas interessantes. Eu vou disponibilizar esse quadro que está no meu e-book lá no meu Instagram. Os pensamentos suicidas, eles envolvem ideia de incapacidade. Então, quer dizer, eu não consigo pensar em agir, né? Eu me sinto incapaz, tanto para desenvolver uma linha de raciocínio, quanto para ter uma atitude. Ideia de inutilidade. Eu não sirvo para nada. Dor insuportável. Não dá mais para suportar. Eu preciso de suporte. É muito importante entender, né? Então, ideia de incapacidade, ideia de inutilidade, dor insuportável, dor interminável. Ou seja, eu vou viver essa dor para sempre. Ser um fardo. Então, eu causo mais problemas do que soluções. A minha vida é pesada para as pessoas. E situação imutável, né? É uma perda de esperança de que as coisas possam melhorar, de dias melhores. E aí eu fiz uma analogia, né? Observe os pensamentos das pessoas endividadas, né? Então, que estão dentro desse sistema de marketing de venda. Os gatilhos inconscientes de falta, elas têm ansiedade, preciso comprar de qualquer jeito, estresse, tenho que pagar e não sei como, compra impulsiva, é minha responsabilidade, endividamento, dívida eterna, jamais eu vou conseguir pagar, vergonha, o que vão pensar de mim se eu pedir emprestado, medo, quais outras perdas eu vou ter que enfrentar agora? Então, se você entendeu as duas coisas que eu falei aqui, você vai conseguir perceber a gravidade desse problema. Não há dúvidas que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial, né? Tem vários fatores envolvidos, mas a gente não pode desconsiderar que existem comportamentos inconscientes coletivos e que estão dentro dos mecanismos de compra e venda na nossa sociedade, que potencializam as ideações suicidas. A nossa sociedade não foi incentivada para pensar, né, nessas questões desde a nossa infância, né, a importância de desenvolver autoconsciência, de fazer autoanálise dos nossos próprios pensamentos, crenças, comportamentos. Nós não fomos treinados para isso. E menos ainda, né, se a gente não foi treinado para se autoanalisar, entender contextos, a gente também não foi ensinado a avaliar as consequências disso. Tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito coletivo. E então eu falo assim, nós estamos em 2023 com uma infinidade de recursos tecnológicos e avanços científicos, mas a gente ainda engatinha quando o assunto é compreensão dos fatores que conduzem as pessoas ao adoecimento físico, mental e às ideações suicidas. Parece que a gente cria comportamentos diários, né, hábitos de vida completamente disfuncionais para a vida humana e a gente vive no automático, né? Então essa compreensão que eu trouxe para vocês até aqui, ela vai ajudar muito para a quebra de tabus, né, sobre o adoecimento mental e do suicídio, que ainda existe na nossa sociedade, que é o suicídio ou o adoecimento mental é uma forma de chamar atenção, é um mimimi, é um ato de covardia, é uma frescura ou é falta de Deus. Você está vendo que existem coisas relacionadas às pressões psíquicas envolvidas e que essas pressões a nossa sociedade colabora para que elas existam. Ela não minimiza as pressões, ela potencializa as pressões. E se a gente não olha para isso, a gente continua construindo uma sociedade instintiva, impulsiva, que está em caminhos de morte, não de vida. Aí você deve estar perguntando para mim, Pri, mas então o que a gente pode fazer, né?
para ajudar? O que as empresas principalmente podem fazer para ajudar? Então, eu linkei algumas coisas aqui que eu considero importantes, né? Durante centenas de anos, a sociedade adquiriu uma forma de pensar sobre ganhos e perdas, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é ônus e bônus, tristeza, felicidade, de uma maneira distorcida e disfuncional para a nossa saúde. Esses pensamentos, eles nortearam a forma como as famílias, como as escolas, as universidades, as instituições religiosas, as mídias, os programas, né, de televisão passaram a agir e funcionar. Então, isso não foi diferente no mundo do trabalho, né? Nas empresas, até porque as escolas mesmo sempre tiveram esse objetivo, né? De preparar as pessoas para o mercado de trabalho, né? Então a gente vai para a escola sempre com vistas, inclusive tem escolas técnicas, inclusive, né? Que já dão como fosse um início na sua carreira, né? Na sua vida profissional. Então, todas as áreas da vida humana são diretamente impactadas por essas crenças e valores disfuncionais. E é urgente a gente rever isso, rever hábitos, comportamentos, crenças para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Eu falei isso no vídeo anterior e vou ressaltar aqui, né? As escolas deveriam ser o primeiro local a promover esse espaço de conscientização. E com tantos avanços tecnológicos, com tanto acesso à informação pelas redes sociais, pela internet, as escolas passam a não ser um lugar mais tão atrativo, tão bacana, né, para se estar. De maneira que quando você obriga uma criança a ir para a escola, é como se você estivesse dizendo para ela, então, você está permitindo que eu odeie a escola, porque tudo aquilo que se torna uma obrigação, nós temos uma ideia de privação de liberdade. E se priva a minha liberdade, priva a minha autonomia, não tem por que eu gostar disso, né? Veja que nós temos uma sociedade que luta o tempo inteiro por liberdade. Mas não é exatamente a liberdade que nós queremos. O que nós queremos é o respeito, né? Na verdade. O respeito às necessidades e sentimentos uns dos outros. Porque se tem respeito, é óbvio que tem liberdade, né? A liberdade, na verdade, ela é uma consequência do respeito, né? Que a gente dá um para o outro. E respeito significa dar lugar de pertencimento. Se eu não dou lugar de pertencimento para as pessoas, elas se sentem deslocadas, né? Não pertencentes à sociedade, é óbvio que elas não vão querer viver aqui. É óbvio que elas vão se revoltar, que vão ter um comportamento autoprotetivo e muitas vezes agressivo, né? E quanto mais medos elas sentirem, mais desafiadas elas forem, elas vão utilizar os mecanismos inconscientes de autoproteção para se defender, promovendo inclusive mais medo, mais agressividade. E a tendência que nós temos diante do medo é se isolar ou atacar, né? Então são coisas que parecem tão óbvias, mas a gente não para refletir sobre isso. A minha avó uma vez disse para mim assim: filha, o que um não quer, dois não faz, né? Quando um não quer brigar, o outro não briga. Para tentar me despertar a ideia de que eu precisava controlar as minhas emoções, né? E frear muitas vezes brigas na escola, alguma coisa que provocava situação de bullying, né? Então você conseguia frear o outro. Eu lembro quando eu estava na escola, eu tinha um apelido que era Choquito, porque eu tinha muita espinha no rosto. E isso era um problema sério para mim, né? Então as pessoas me provocavam muito, né? Quando era chamada, às vezes, né, na escola, falavam meu nome, aí alguém gritava na sala de aula: Choquito tá aqui, né? Então eu ficava com raiva daquela situação, né? E diante da raiva você quer ir lá e tirar satisfação, você quer agredir tanto quanto você foi agredido. Então, você ter prudência na maneira como você se comporta é um desafio muito grande, né? Principalmente quando você está sendo exposto à sensação de humilhação. Então, a nossa sociedade ela tem cultivado isso. E o bullying é uma situação muito delicada também, que precisa ser observada, porque o bullying sai do ambiente presencial, né, das escolas, e ele entra no mundo virtual. E quando ele entra no mundo virtual, você está exposto 24 horas, 7 dias por semana, né?
Então a gente tem que ensinar a nossa sociedade o respeito, o valor do respeito, né? Ensinar sobre conscientização e sobre consequências, porque hoje você está machucando uma pessoa, amanhã essa pessoa está te machucando. Não é uma sociedade de paz, né? É uma sociedade inconsciente, instintiva, impulsiva e agressiva. Então, somente a conscientização desses fatores vão fazer com que nós possamos mudar, adquirir estratégias para mudar tudo isso. E essas estratégias precisam estar dentro da criação dos jovens, desde pequenininhos, desde a infância. Se isso não está sendo feito nas escolas, e os nossos jovens não querem mais estar dentro das escolas, a gente precisa fazer isso dentro de casa. Se dentro de casa não tem acesso a esse conhecimento, não foram buscar isso está muito raso ainda, precisamos fazer isso dentro das empresas, dentro do ambiente de trabalho, com a sua equipe de trabalho. Então, como que nós estamos construindo o nosso mecanismo de venda? Como que nós estamos tratando nossos fornecedores e como nós estamos tratando nossos clientes? As relações que você estabelece entre fornecedores e clientes precisa ser transparente, precisa ter bom senso, precisa ter análise do passado, de consequências, avaliar riscos de futuro, para que vocês realmente construam uma empresa, um trabalho que você possa se orgulhar, que vem realmente a agregar na sociedade. Não é só o produto ou o serviço que você vende, mas é o que você acarreta na sociedade a médio e longo prazo, que venha beneficiar pessoas. Se você não beneficia pessoas a médio e longo prazo, precisa repensar, né? E comece repensando com o seu quadro de funcionários, a sua equipe de trabalho. Então, as relações profissionais podem ser melhores. Aquilo que não nos foi oferecido dentro de casa, nas escolas, quando você chega no ambiente de trabalho, se nós oferecermos isso dentro do ambiente de trabalho, a gente já está colaborando para a construção de uma sociedade melhor, mais pacífica, mais consciente, mais ética, com bom senso, com transparência. A gente está formando vínculos de confiança. E esses vínculos de confiança, quando uma pessoa passar por uma dor desesperadora, vai fazer com que ela saiba onde buscar ajuda. Entende? Ela não vai ficar extremamente dependente de um tratamento, de um psicólogo, de uma medicação psiquiátrica. Ela vai ter uma rede de apoio construída dentro do ambiente profissional onde ela trabalha. Então, quando eu falo marketing de vendas, né, é muito importante entender as estratégias que nós estamos utilizando, elas não são saudáveis, elas são promotoras de ansiedade, estresse e endividamento. Tanto a ansiedade quanto o estresse, quando o endividamento adoece pessoas, elas podem desenvolver quadros depressivos e elas podem, sim, chegar num nível insuportável de sofrimento. E esse nível de insuportável de sofrimento, essa sensação de culpa, de vergonha, de exposição pública, pode fazer com que elas enxerguem que a morte é a melhor saída para elas. Então, aí alguém vem e fala, mas isso daí é falta de Deus, é falta de fé. Não, se desculpa, mas existem mecanismos sociais envolvidos. Nós precisamos olhar para isso. A pessoa pode ter toda a fé do mundo. Se você não tiver capacidade de desenvolver autonomia sobre seus sentimentos, percepção do seu passado, análise de risco, se as relações que você estabelece não são de confiança, como é que você vai dizer que Deus vai resolver alguma coisa? Ele te fez um corpo perfeito para você pensar, analisar, expandir e evoluir. Ele te deu todas as ferramentas para que você construísse um mundo bom para se viver. Então nós podemos fazer a nossa parte. Eu sou uma andorinha. Eu não tenho milhões de seguidores, eu não sou uma pessoa, um influencer que tem um monte de, né, na rede social. Eu estou aqui gravando um vídeo, não estou ganhando absolutamente nada com isso, levando conhecimento para vocês. Vocês podem fazer a mesma coisa. Não importa a área de atuação que vocês têm, não importa o tipo de trabalho que vocês façam. Você pode ser um vendedor ambulante, você pode ser o dono de uma empresa, você pode ser um sócio, você pode ser um prestador de serviço. Não importa, você tem condições de ajudar. A partir do teu comportamento, da maneira como você se posiciona em sociedade, você pode ajudar a diminuir estresse, a melhorar vínculo de confiança, a ter uma atitude, um comportamento transparente.
E eu vou estar dando dicas preciosas de como fazer isso. Então, a democratização do acesso à informação, aos conhecimentos, aos meios de aprendizado por vias digitais, o uso de inteligência artificial, serão os principais propulsores da evasão escolar e acadêmica. E nós não temos mais como frear esses avanços. Não caia na ilusão de que nós vamos parar isso tudo, porque não vai parar. E a gente também não quer que pare, a gente precisa saber fazer o uso consciente dessas tecnologias, para que a gente não retroceda no tempo, mas que a gente possa realmente avançar. Eu não considero avanço quando a gente caminha para uma sociedade anestesiada, para uma sociedade mergulhada em remediar as coisas, em se embriagar, e não desenvolve percepção ampliada de contextos. Para mim isso não é avanço, para mim isso é retrocesso. Se você não puder utilizar as tecnologias, as redes sociais, os mecanismos que nós temos de busca na internet, a própria inteligência artificial para promover coisas boas, para que tudo isso? Qual é a finalidade disso tudo? Qual é o sentido disso tudo? Então, a gente tem condição de debater isso em sociedade, transformar a sociedade, sim. Então, eu coloquei aqui, para finalizar, nossos critérios de avaliação acadêmica também se tornaram obsoletos. E quando falamos de avanços que causam disrupturas sociais mundiais, nenhum curso de faculdade parece ser uma ferramenta propulsora de sucesso profissional e financeiro atualmente. A gente precisa enxergar que você avaliar uma criança, um adolescente ou até um adulto na faculdade, por meio de uma prova onde você tem que decorar coisas e reproduzir o que você decorou, o que você memorizou na prova, não é um mecanismo de avaliação inteligente, porque não promove nas pessoas a capacidade de refletir além do que lhes foi dado. Eu tenho uma coisa e eu memorizo, eu só estou aprendendo a seguir regras na sociedade, mas eu não estou aprendendo a pensar se essas regras têm uma funcionalidade para os dias atuais, para a maneira como nós estamos vivendo aqui agora em 2023. Talvez algumas regras tivessem uma funcionalidade positiva no passado, mas a gente precisa rever o que aconteceu no passado. Teve um impacto positivo no presente? Para que a gente possa analisar nossas ações hoje e ter um impacto positivo no futuro. Então, o sistema de avaliação nosso é arcaico. A gente precisa melhorar isso, ter qualidade de avaliação. Mentes criativas deveriam ser avaliadas. Então, você entrega problemas e pede para a pessoa pensar o que aconteceu, o que resultou nesse problema e como que a gente pode resolver. Esse tipo de avaliação seria legal para a gente ter dentro das escolas, desde a infância até nível superior, pós-doc, entende? Então, posto isso, fica claro que as primeiras iniciativas para a conscientização social sobre os fatores que nos conduzem ao adoecimento e ao suicídio deverão partir de dentro das empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Não vai ser na família, porque a família está sufocada, está perdida, como eu expliquei no primeiro vídeo. Não vai ser nas escolas, porque as pessoas já não têm tanta certeza que é lá nessas escolas que elas vão garantir o futuro. Não vai ser nas redes sociais, porque nas redes sociais é um monte de estímulos e necessidades e sentimentos e vivências diferentes, então é muita informação para a gente conseguir digerir e criar ali uma linha de raciocínio boa. Então provavelmente vai ser dentro das empresas, é onde você vai estar buscando o teu sustento no dia a dia que tudo vai começar. Então eu trouxe algumas estratégias que eu considero essenciais para as empresas. Primeiro ponto, adote uma postura transparente sobre produtos, serviços, condições de compra, venda. Não oculte informações importantes. O objetivo da transparência é formar, fortalecer e perpetuar vínculos de confiança entre clientes e fornecedores. Quando eu falo clientes e fornecedores, entenda, se você não compreende quais são as dificuldades que os seus fornecedores estão passando, eles podem fechar as portas. E se eles fecharem as portas, você não produz a sua venda, porque você depende dos seus fornecedores. Então, envolva-se com os seus fornecedores. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Está precisando de ajuda com alguma coisa? Vamos fazer um network aí, vamos conversar.
Quais são os desafios que vocês estão enfrentando? Pensem com seus fornecedores estratégias. Os fornecedores, pensem com os clientes, né? O que nós estamos fornecendo para vocês é o suficiente? A qualidade está boa, não está? Vocês estão percebendo alguma coisa que nós não percebemos? Conversem, sejam transparentes. Não usem táticas de manipulação psicológica ou pressão para realizar vendas. Essa é uma forma de desenvolver nas pessoas o hábito de consumir coisas que não necessariamente elas precisam. E assim você não vai colapsar a sociedade com inadimplência, quer dizer, as atitudes impulsivas geram compras impulsivas e consequência disso é a inadimplência. Isso vai dar consequências horríveis, tanto para você que está vendendo, quanto o seu fornecedor, vai ter impactos horríveis. Então não faça isso. Tem outras formas de você fazer a sua venda. Criar mecanismos de educação financeira ao consumidor, a fim de que possam desenvolver ações responsáveis e conscientes. Quer dizer, você tem como educar, né, o seu consumidor. Você tem como dar dicas de consumo responsável. Enfim, são estratégias que também vão gerar vínculo de confiança. Porque por que você vai orientar uma pessoa se você tem intenção em usurpá-la? Então, quando você orienta, você já está dizendo, olha, eu me preocupo que você se sinta realmente satisfeito na venda, na compra que você está fazendo. Um terceiro ponto, criar mecanismos de educação financeira, a fim de que possam desenvolver ações responsáveis e conscientes. Respeitar os limites de crédito dos consumidores e fornecer informações de como podem desenvolver o hábito de autoanálise sobre sua renda, entradas e saídas de forma equilibrada e consciente. Então, a gente tem estudo de análise de crédito que pode ser feita. Inteligência artificial tem programas excelentes para fazer esse tipo de coisa. Mas a gente precisa ensinar a sociedade a fazer a sua própria autoanálise, né? De quanto que entra, quanto que sai, quanto eu posso gastar, como que eu posso me programar. Educação financeira é fundamental hoje em dia. Também deveria ser ensinado nas escolas. Proteger dados dos seus clientes, respeitar a privacidade deles. Meu Deus do céu, nós não temos isso. Nós não temos privacidade de dados. Isso é assustador, né? A gente não sabe nas mãos de quem está parando nossas informações. E nós estamos alimentando uma rede de dados e não temos outra saída, porque ou você permite o acesso a esses dados ou você não utiliza essas ferramentas, né? Então, você não tem nem o que falar, né? Então, a sociedade precisa ter essa consciência de, olha, nós vamos, se tivermos que usar os seus dados, nós vamos perguntar, posso, né? E aí a pessoa precisa ter a liberdade de dizer, olha, eu não quero que utilize, e ela poder usar os seus serviços, mesmo que ela não libere os dados. Isso é muito importante, privacidade, né? Sem privacidade não tem respeito. Quinto ponto, agir com responsabilidade e ética social, investindo tempo e recursos para estudar o inconsciente pessoal e coletivo da empresa e o impacto de crenças, valores e comportamentos internos da nossa empresa em sociedade. Então, sempre análise de passado, presente e futuro, né? Qual é o impacto que isso tem, né? Então, a minha responsabilidade do que eu estou fazendo, até onde vai isso. Estar aberto a feedbacks, internos e externos, né? Construindo relações sólidas com a sua equipe de trabalho, clientes e fornecedores. Então, você permitir que as pessoas falem sobre o que elas estão achando e você pensar formas de agir, de equilibrar o seu negócio e construir um ambiente seguro, né? Considere que a sociedade está passando por disrupturas sociais e tecnológicas que colocaram o mundo em um nível de insegurança jamais visto em sociedade, na história da humanidade. Essa postura será fundamental para evitar o colapso financeiro mundial. Desenvolver treinamento e cultura corporativa. Valorize a honestidade de forma a ensinar a importância do acolhimento, seja por meio de palavras, de atitudes, promotoras de segurança dentro e fora do contexto empresarial. Por quê?
o acolhimento ele é tão importante, né? E você tem como treinar as pessoas dentro do teu trabalho. Quando você fala que eu tenho uma equipe de trabalho, você está dizendo que eu tenho uma equipe de pessoas que elas têm uma vida, elas têm um passado, elas têm uma família, elas têm um vínculo social, elas passam por sentimentos e necessidades. Então, quando você vê que uma pessoa da tua equipe de trabalho não está bem e você oferece para essa pessoa um acolhimento, ela se sentir bem, ela se sentir parte dessa equipe, dessa empresa, desse negócio, ela ter o seu lugar de escuta preservado, faz com que ela diminua o estresse e a ansiedade dela. E ao diminuir o estresse e a ansiedade dela, ela pensa melhor, ela dorme melhor, ela se alimenta melhor e logo ela te traz resultados melhores para dentro da empresa. Então isso é um investimento muito saudável para que você, enquanto empresa, enquanto dono, gestor, enfim, de uma empresa, você realmente solidifique. Não adianta a gente ficar trocando funcionário. Cuide daqueles que você tem, invista neles. Ajude essas pessoas a transformarem a própria vida, a própria visão de si, da empresa, dos negócios, das finanças, né? Mostre para ela que ela tem um lugar de valor dentro do trabalho. E você vai ver o quanto que ela vai te agradecer por isso e, de uma certa maneira, retribuir essa confiança que você depositou nela. Então, são vínculos fortes que a gente pode construir no mundo do trabalho e que vêm a agregar muito, né? Para todo mundo, não é só a empresa que lucra, todos vão lucrar com isso, né? Quanto mais solidificada uma empresa fica, com um grupo de pessoas que gerem os seus sentimentos, que se preocupam umas com as outras, que oferecem esse lugar de pertencimento interno dentro da empresa, é óbvio que isso tem um resultado positivo nas vendas do seu produto. E as pessoas que compraram e tiveram essa experiência de confiança, né, de transparência, de acolhimento, né, tanto fornecedores, clientes, todos vão querer estar, permanecer do seu lado, né, consumindo produtos dessa empresa ou serviços. Então eu coloquei em destaque aqui, né, enfrentamos uma dura realidade. Pais e professores deixaram de ser os heróis das crianças e adolescentes. Atualmente são as informações que estão no celular, na internet, nas redes sociais, que eles confiam para encontrar orientações sobre tudo na vida. Seus heróis e consultores do que devem ou não fazer e pensar entraram no que podemos chamar de metaverso, um mundo imaginário compartilhado virtualmente. E esse mundo imaginário, né, que está na internet, né, ele tem bases disfuncionais para a saúde das pessoas. Então, se as relações já estavam adoecidas aqui no mundo real, material das coisas, quando você começa a se relacionar virtualmente com as pessoas, tudo que era disfuncional do mundo presencial também vai para o mundo virtual. Só que esse mundo virtual é o mundo inteiro, né? Nós estamos falando de várias culturas, várias gerações, várias formas de viver, de pensar, de agir, e adoecimentos coletivos que nós estamos buscando ali informações sem saber a origem de nada, consequências de nada, só engolindo, né? Informação o tempo inteiro, sem pensar, né? O que é, que conteúdo é esse? De que maneira essa pessoa chegou a essa linha de conclusão? Eu não costumo compartilhar as coisas que eu estudo nas minhas redes sociais ou os vídeos que eu assisto, porque eu sempre tenho uma análise crítica para fazer sobre essas coisas. Nem sempre eu concordo em tudo que foi dito. Às vezes eu observo alguma coisa, eu acho faltou isso, não mencionaram isso, quem vai assistir pode pensar isso, então eu prefiro eu fazer a minha análise e repassar aquilo que eu posso dar embasamento, né? Porque eu estou construindo uma linha de raciocínio sobre. Só que a gente vive explodindo informações para todos os lados. Então, meus amores, sobre o marketing de venda e o ciclo de recompensa é isso. Será que há uma recompensa mesmo? Né? Quando a gente está falando de mecanismos de compra e venda, que tipo de produto ou de ideia nós estamos enxergando como uma recompensa? Né?
esses ciclos de venda, né, que eu compro alguma coisa e eu acho que eu estou suprindo uma falta do passado, pode estar mais me adoecendo do que me ajudando, me favorecendo. Esses mecanismos, na verdade, não são tão recompensadores quanto a gente acredita, né? E agora que você entendeu tudo isso, fica atento, porque no meu próximo vídeo eu vou falar sobre a maldição do Papai Noel e vou falar sobre a formação das ideias de merecimento. Então, quando você ganha um presente de Natal, você acredita que você mereceu aquele presente. E existem técnicas, né, coisas que acontecem para que as vendas aconteçam, né? Essas técnicas geram na gente uma ideia de que eu sou digno ou não desses presentes, só que a gente tem um funcionamento mental, né? O nosso cérebro, ele estabelece conexões sensoriais com o ambiente externo, e é sobre essas conexões que eu vou estar falando, né? Vou falar sobre o sistema dopaminérgico, se vocês quiserem já ir dando uma pesquisada sobre isso. Tem conteúdo interessante, né? Procura conteúdos de qualidade, né? Vê lá o que vocês estão estudando, mas é importante entender que eu vou falar sobre a ideia de merecimento e o funcionamento dessa ideia de merecimento na construção de crenças com base no exemplo do Natal, né? No Natal a gente ensina as crianças a se comportarem, né? Fazerem as coisas que a gente julga que são corretas, e dizendo, ó, Papai Noel não dá presente para criança mal educada, né? Então, a criança, ela de pequenininha, ela é uma esponja, ela vai absorvendo coisas, ideias e crenças, e essas ideias e crenças, elas vão lá na frente, né, desenvolver consequências. E nós não paramos para prestar atenção nisso. Então, isso tem a ver com as vendas que eu falei, por isso que eu falei que tem que assistir um vídeo, um de cada vez, na ordem que eu estou colocando, né, para poder entender. Então, existe uma maneira de fazer vendas, uma maneira de fazer compras, e existem ideias que são perpetuadas em sociedade sobre merecimento, que podem incorrer em adoecimento mental e suicídio. Estão nas entrelinhas da sociedade. Então, aguarda aí o próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. Nós vamos expandir nossa consciência um pouquinho mais. Eu espero que o estudo de hoje tenha facilitado vocês a entenderem algumas coisas importantes da sociedade, que já gere aí material suficiente para que vocês possam debater com os amigos, familiares, enfim, equipe de trabalho, e já trazer algumas mudanças. Mas até o final, né, de todos esses episódios que eu estou trazendo sobre o suicídio nas entrelinhas da sociedade, eu tenho certeza que a maneira como vocês enxergam a vida, as pessoas e a si mesmo vai mudar, né? Vocês vão ter uma expansão de percepção de contextos. E claro, com certeza a gente vai conseguir fazer pequenas mudanças no dia a dia da nossa vida, tornando esse mundo cada dia um mundo melhor. Tá bom, meus amores? Muito obrigada por ficarem comigo até o final desse vídeo. Meus vídeos são longos, na verdade são aulas, de uma certa maneira que eu estou trazendo aí, compartilhando meus conhecimentos. E o objetivo é sempre a expansão de consciência, que a gente possa aí abrir a mente a ver coisas que antes a gente não estava conseguindo observar, tá bem? Se vocês gostaram, eu peço para vocês deixarem o like, compartilhar com os amigos esse conteúdo e, se possível, deixa nos comentários o que vocês acharam, né? Qual é a opinião que vocês têm, valeu a pena, não valeu, esqueci de falar alguma coisa, ficou confuso alguma coisa, tem algum assunto que vocês querem que eu aborde nos próximos vídeos, deixa aí nos seus comentários que eu vou responder com todo o meu carinho, tá bom? Beijo grande a todos, fiquem bem.